Boa tarde a todos. Eu sou José Poloni, sou gerente do setor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui, mais um encontro online. Hoje o tema é o diagnóstico laboratorial do anticoagulante lúpico. Algumas informações antes da gente iniciar. Então, a atividade tem em torno de 60 minutos e 20 minutos para perguntas e respostas ao final. Por favor, eu peço para que as perguntas sejam colocadas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, tá? No final da aula, a gente vai disponibilizar no chat um link para que seja preenchido com nome, e-mail para emissão do certificado e para que vocês possam responder também a nossa pesquisa de satisfação. Eu gostaria de contar com a participação de todos, porque é fundamental o olhar de vocês sobre o encontro. E para dar início, então, à nossa atividade, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a doutora Rosana Constantino Penteado. Ela é médica hematologista do Hospital Albert Einstein. Doutora Rosana, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Perfeito. Obrigada pela oportunidade. Agradeço ao Controlab pelo convite. E eu vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico laboratorial do anticoagulante lúpico. Vamos dizer que não é fácil, tá? É um desafio falar sobre isso. E espero que no final, né, da nossa apresentação, a gente possa discutir um pouco sobre como cada um faz o anticoagulante lúpico. Ok? Então, como eu já fui apresentada, eu sou médica hematologista e patologista clínica. Trabalho em laboratório há mais de 15 anos. Primeiro trabalhei no DASA, agora eu já trabalho há 8 anos no Hospital Albert Einstein. Então, para mim, sempre trabalhei com coagulação. Então, eu acho que vai ser bem legal esse encontro nosso aqui. Bom, o que eu vou falar? Quais são os principais tópicos? A importância do teste de anticoagulante lúpico para o diagnóstico da SAF. Então, apesar de a gente estar dentro de um laboratório, a gente tem que entender o que os médicos hematologistas, né, por que os médicos pedem esse exame, né? Então, e a SAF é uma doença que ela é o central desse exame, tá? Então, é muito importante que todos nós que trabalhamos dentro do laboratório tenhamos conhecimento dessa doença. Quais são as indicações do teste? Os cuidados, como todo teste de coagulação, os cuidados pré-analíticos são muito importantes. As recomendações da execução do teste de acordo com o guideline do ISTH e as dificuldades dos laboratórios na rotina. Então, como eu falei, a SAF é a doença central, né, para a solicitação desse exame. Ela é uma doença autoimune, sistêmica, definida por eventos trombóticos ou obstétricos que ocorrem em pacientes com anticorpos antifosfolípides persistentes. O que o médico entende como eventos trombóticos ou obstétricos? Eventos trombóticos são pacientes com trombose arterial venosa ou microvascular, e eventos obstétricos são aquelas gestantes que têm uma morbidade gestacional, ou porque elas tiveram a perda do bebê após a 10ª semana, ou que eles têm aborto recorrente, ou tem restrição de crescimento intraútero, ou tem pré-eclâmpsia. Então, normalmente, o médico hematologista pensa em SAF, não só o hematologista, como o reumatologista, como obstetra, pensa quando, né, vascular também, quando estamos diante de um paciente com ou um evento trombótico ou um evento de morbidade gestacional. A gente caracteriza a SAF como uma trombofilia adquirida, diferente das trombofilias hereditárias, né, como a deficiência de proteína C, S antitrombina. Mas uma doença extremamente grave. E como é que começou, né? Como que a gente conhece, desde quando, né? Então, essa síndrome foi descrita em 1985, e hoje acredita-se que por volta de 10% das TVPs e 20% das pacientes com morbidade gestacional têm SAF. Então, é uma doença com uma certa prevalência. E quando que começou, do ponto de vista laboratorial, se falar de SAF, foi em 1952, depois da Segunda Guerra Mundial, que teve um surto de sífilis,
E as pessoas começaram a fazer uns testes de sífilis de forma mais, né, geral, e começaram a identificar pacientes que tinham testes falsos positivos, que eles não apresentavam clínica de sífilis, né, não apresentavam lesões, e normalmente eram associados a pacientes que já tinham lúpus. Muito próximo a isso, com o desenvolvimento do TTPA com cefalina, que era extraída de cérebros de animais, foi identificado também um prolongamento desse teste em pacientes com lúpus. E por isso que eles deram o nome de anticoagulante lúpico. Os primeiros pacientes, inclusive, que eles deram esse nome, eles tinham eventos hemorrágicos, mas que nada tem a ver com o anticoagulante lúpico, porque a gente sabe que o anticoagulante lúpico ele altera o TTPA, mas ele é um fenômeno in vitro. Ele não está associado a eventos hemorrágicos, né? Pelo contrário, ele está associado a eventos trombóticos. Então, primeiro houve, né, essa identificação desse anticoagulante lúpico, e depois, em 1980, começou a se desenvolver os testes de anticardiolipina, que utilizava antígeno primário do reagente do teste de sífilis. Então, o que é a SAF? Por que ela acontece? Né? Ela tem uma incidência de 1 a 2 casos para cada 100 mil, como eu falei, não é uma doença incomum. E, como toda doença autoimune, de causa desconhecida, você tem o desenvolvimento de anticorpos antifosfolípidos, né, produzidos pelos linfócitos B. Esses anticorpos, eles têm uma afinidade a um grupo de proteínas, que são proteínas ligadoras aos fosfolipídios. Os fosfolipídios são componentes, né, dentro da membrana celular. E com isso, né, nessa ligação desse antígeno com anticorpo, uma série de passos ocorrem, né, uma continuidade da patogênese com a ativação de células inflamatórias, células endoteliais, promoção da coagulação. E, então, nós temos, né, eu sempre falo para todos os alunos, né, que passam aqui no Einstein, que pessoas saudáveis, né, e que não têm nenhum distúrbio hemostático, eles vivem numa balança, né, então, a gente não tem nenhuma propensão nem de sangrar e nem de trombosar, porque a gente tem todos os componentes, né, da hemostasia adequados. No caso dos pacientes com SAF, né, por causa dessa toda ativação de células endoteliais e a atividade das células inflamatórias, com o aumento da atividade de complemento, com a diminuição da atividade da proteína C, diminuição da fibrinólise, aumento da atividade do complemento, ele faz com que essa balança ela caia por maior risco trombótico. Tá? Então, são múltiplos os mecanismos que acontecem, né? Então, inflamação, vasculopatia, levando a trombose e a complicações gestacionais. Mas todos os pacientes que têm anticorpo antifosfolípide têm SAF? Não. Tá? Então, isso é uma coisa importante para todos terem em mente. Não é o fato de eu ter liberado um anticoagulante lúpico positivo, esse paciente tem SAF. Existem muitas condições médicas que fazem com que o paciente tenha a presença do anticorpo antifosfolípide, como infecções e medicamentos, mas que a pessoa não vai ter SAF. Inclusive, tem, né, na literatura, muito bem escrito, que em pessoas saudáveis não existe em 1 a 5% da população em geral a presença dos anticorpos antifosfolípides. Por isso, mais um motivo de que o exame deve ser solicitado em pacientes indicados e não de forma geral, porque senão você vai identificar esses anticorpos que não vão causar tudo isso que eu falei anteriormente. Eles não vão se ligar às proteínas, eles não vão fazer um ambiente pró-trombótico, esse paciente vai trombosar em todos os casos. Isso é um exemplo, né, esse artigo que foi publicado depois da COVID, e quem passou pela COVID, da pandemia da COVID, viu que muitos pacientes tinham TTP prolongado. E esse artigo ele mostra bem bonitinho mesmo, que os pacientes com COVID, 46% deles tinham anticorpos antifosfolípidos positivos durante a hospitalização. E a maior parte deles eram anticoagulante lúpico. Alguns com anticardiolipina, alguns com anti-beta-2, alguns duplamente positivos, ou seja, positivo em mais de um anticorpo, em 2 anticorpos, e triplamente positivo, que chega a 6%. E quando a gente fala de triplamente positivo, a gente fala no paciente que tem muito maior risco de trombose.
E mesmo assim, né, então o paciente está num quadro de COVID, ele tem anticorpo antifosfolípido, a gente sabe que a COVID ela tem um efeito protrombótico, mas, no entanto, não foi o anticorpo maior de mortalidade. Então, aqui um exemplo prático, que você pode ter anticorpo antifosfolípido em inúmeras situações, infecções é uma delas, mas que não necessariamente esse paciente vai sangrar o trombosal. Então, como eu falei, isso agora pensando como hematologista, quais são os casos dos pacientes que nós pedimos, que nós pensamos em paciente com SAF? Pacientes com eventos trombóticos inexplicáveis, principalmente pacientes jovens, né, que a gente fala abaixo de 50 anos. Pacientes com eventos adversos relacionados à gestação, pré-eclâmpsia e todos os eventos relacionados à insuficiência placentária. Paciente com presença de doença autoimune, lúpus, principalmente, e paciente com anormalidade laboratorial, plaquetopenia e TTPA prolongado. Só um parênteses que tem que lembrar que o TTPA, né, o reagente de TTPA, ele tem diferenças de sensibilidade de inibidor de anticoagulante. Então, se você, às vezes, você pode estar, se na sua rotina você usa um TTPA de baixa sensibilidade, às vezes você não vai poder ver esse paciente com SAP, tá? É só isso que o paciente tem? Não, o paciente pode ter uma série de doenças, né? Como ela pegar vaso, ela pode ter uma série de implicações em vários locais. Então, em cardiovascular, cardiomiopatia, alteração de válvula cardíaca, neurológica, com migrânia, a convulsão, hemorragia alveolar, anemia hemolítica autoimune, plaquetopenia, nefropatias, necrose vascular e várias também alterações dermatológicas. E como é que faz o diagnóstico? Tá? O diagnóstico da SAF está diretamente relacionado aos critérios de classificação, tá? Que é um pouco, vamos dizer, classificação, os critérios de classificação são construídos com o objetivo de colocar pessoas em mesmo grupo para nortear pesquisas. Tá? Então, o diagnóstico, o critério diagnóstico de SAF, ele está baseado mais diretamente nos critérios de classificação. Então, esse é o critério de Sydney, né, o Sapporo revisado, de 2006, né, em que ele coloca os critérios de classificação revisados no síndrome de anticorpo antifosfolípido. Então, o que o paciente precisa ter? Né? Então, ele precisa ter ao menos um critério clínico e um critério laboratorial. O critério clínico é trombose vascular, tá? Que, como eu falei, pode ser venosa ou arterial ou de microvasculatura. Ele tem que ter morbidade gestacional, e aqui ele fala, né? Não é qualquer morbidade. Então, um ou mais mortes inexplicadas de feto morfologicamente normais, acima da 10ª semana, uma ou mais mortes fetais, né, prematuras, né, antes das 34 semanas, 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos e inexplicáveis. E junto disso, então, o critério clínico, né, você tem que ter pelo menos um desses 3. E você tem que ter, desses 3 não, desculpa, desses 4, né, que é um trombose vascular e 3 de morbidade gestacional. E um critério laboratorial, que é a presença do anticoagulante lúpico em pelo menos 2 ou mais ocasiões, com um espaço de tempo de 12 semanas, e que deve ser detectado de acordo com os guidelines da ISTH. A anticardiolipina, que pode ser IgG ou IgM, em médio ou alto título, e a anti-beta-2 também, glicoproteína IgG ou IgM, acima do terceiro desvio, né? No 99º percentil, tá? Também presente em 2 ou mais ocasiões, com ao menos 12 semanas. Em 2023, né, foi criado um novo critério de classificação para SAF. Também com um critério clínico e um critério laboratorial. Nesse caso, nesses critérios de classificação de EULAR, ele fez diferente. No anterior, ele dava os critérios todos com o mesmo peso. E aqui no EULAR, ele colocou pesos de acordo com a gravidade da alteração,
tanto clínica quanto laboratorial, tá? Então, paciente que fez uma trombose de alto risco, ele tem 1 ponto, se ele não tem nenhum risco de trombose, é 3 pontos, e ele também incluiu outras alterações, outras patologias que inicialmente não estavam bem escritas, que é a questão da alteração de válvula cardíaca, né, inclusive, né, com valores bem altos de pontuação, né, com vegetação de 4 pontos, e a plaquetopenia. E também ele fez alguma inclusão de ferramentas diagnósticas, né, que estão dentro do nosso laboratório, imagem, patologia, e colocou o tempo entre o critério clínico e laboratorial. Se eu olhar só o laboratório, tá, se eu for lá e der um zoom no laboratório, o que ele fala? Ele fala que o anticoagulante lúpico, se ele está positivo apenas uma vez, ele tem uma pontuação de 1, e se ele tem um anticoagulante lúpico positivo persistente, ou seja, se ele for positivo em 2 vezes com um intervalo de 12 semanas, ele tem 5 pontos. Lembrando que o anticoagulante lúpico deve seguir o que o guideline do ISTH preconiza, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os testes sólidos, né, os testes de fase sólida, ele usou anticardiolipina e anti-beta-2, persistentemente positivo. A diferença é que ele deu pontuações diferentes de acordo com o anticorpo, se é IgM ou IgG, sendo o IgG de maior peso, e com o título. Quanto maior o título, então ele fala de 40 a 79 unidades, é de moderada, né? E 80 maior que 80 unidades de alta intensividade, e com isso ele aumentou o peso. Tá? E aqui ele deu uma limitação, né, que para utilizar apenas teste de ELISA, e a gente que trabalha em laboratório, a gente sabe que a anticardiolipina e anti-beta-2 hoje a gente tem disponibilizado outras metodologias. Então, qual desses critérios que os médicos devem utilizar para fazer diagnóstico? Então, houve uma comparação dos critérios de classificação, entendeu que o EULAR ele tinha uma maior especificidade, mas uma menor sensibilidade, né? Como vocês podem ver aqui, né? O EULAR com uma especificidade de 99%, mas com uma sensibilidade de 83%, né? E o Sapporo com uma sensibilidade de 100%. Por quê? Porque, primeiro, do ponto de vista laboratorial, podemos focar no partido, ele coloca algum, né, não colocou os outros testes que hoje se faz para anticardiolipina e anti-beta-2, tá? Que tem sua relevância. Hoje, muita gente faz por quimiluminescência, né? Então, ficou muito questionado. Então, hoje, o critério diagnóstico laboratorial, o que se sugere, tá, é se manter no critério de Sapporo revisado de Sydney, porque ele tem uma maior sensibilidade. No entanto, o EULAR tem uma maior especificidade, então ele talvez seria mais útil para criar grupos de classificação para pesquisa. Então, revisando, então, do ponto de vista laboratorial, anticoagulante lúpico presente no plasma, em 2 ou mais ocasiões, que deve ter, né, esse tempo de 12 semanas, que deve ser realizado de acordo com os guidelines do STH, e anticardiolipina, IgG e IgM, e anticardiolipina e anti-beta-2, IgG ou IgM. Tá? Qual que é a diferença desses 3? Anticardiolipina tem uma alta sensibilidade e baixa especificidade. Por isso que os guidelines, eles falam muito que tem que estar com título alto, tá? Porque ele está positivo em 3 a 10% da população saudável. O anti-beta-2, menor especificidade, mas com maior especificidade, mas com menor sensibilidade, também está positivo em 2 a 5% da população. E o anticoagulante lúpico, que é o que nós vamos conversar, são testes coagulométricos, né, que são variáveis, né? Hoje existe uma variabilidade muito grande de resultado entre laboratórios. Ele é positivo mais ou menos em 1 a 2% da população, em geral. Lembrando que, quanto mais positivo, então, pacientes que eles são normais, eles têm um risco de trombose, de evento cardiovascular. Se ele é positivo, um desses anticorpos, ele já aumenta, né, bastante o seu risco. E se ele é positivo dos 3, ele tem ele é muito alto risco de evento trombótico. Bom, então vamos para a parte prática
do que, né, focado no que a gente gostaria de conversar, que é sobre o anticoagulante lúpico, tá? Então, o anticoagulante lúpico é um dos 3 testes laboratoriais para diagnóstico da SAF. Diferentemente do anti-beta-2 e da anticardiolipina, ele não é um teste de fase sólida que faz por ELISA, por quimiluminescência. Ele é um teste coagulométrico, que dá baseado na dependência de fosfolípide para formar a fibrina. Ele é um teste funcional. Ele é um teste de metodologia simples, porque é um teste coagulométrico, mas ele é um teste que a gente fala de multi-steps. Então, ele não faz uma coisa. Você faz uma, dependendo do resultado, você faz outra, depois você faz outra, dependendo do resultado. Tá? E quais são Então, por não ser um teste direcionado, e sim um teste que vai depender, você diz que o paciente tem lúpico positivo ou não, a depender do padrão de resposta do teste, que está relacionado diretamente à concentração de fosfolípide desse teste, vocês entendem que ele é muito mais complicado do que os testes que, vamos dizer, que eles são mais específicos, né, e mais direcionados. Então, quais são os desafios, né? Vou dividir os desafios e vou falar das 3 fases, né, que a gente conhece: fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. No teste, que a gente precisa tomar cuidado para fazer um teste, né, com precisão. Então, pré-analítico, uso de medicamentos, condições clínicas. Analítico, questão do multistep. Então, tem etapa de screening, confirme, definição de valor de referência, reagente, equipamentos diferentes. Então, hoje, a gente tem vários, né, fornecedores de teste de coagulação que têm reagentes diferentes, que utilizam equipamentos diferentes e que, às vezes, têm sensibilidades a lúpico diferente. Tá? Então, isso faz com que tenha uma variabilidade de resultados. E a interpretação final também, que você precisa pensar no exame, você precisa olhar e interpretar esse exame. Então, antes de 2020, né, eu vou me aprofundar no guideline do ISTH de 2020. Antes de 2020, houve várias tentativas de fazer guidelines para detecção de anticoagulante lúpico. Então, tem esse, né, do ISTH de 2009, tem esse do BRIDGE, que é de 2012, tem do CLSI. Então, saíram inúmeros, né, inúmeros guidelines. E com isso, né, com esse monte de informação, todo mundo fazia igual, anticoagulante lúpico? Então, tem esse artigo que ele mostrou que não, que as pessoas, mesmo com esse monte de guideline, e eles se diferenciavam, inclusive, existiam diferenças, né, de o que fazer. Por exemplo, quando que eu devo fazer um teste confirmatório? Então, a maioria disse aqui, quando o teste screening está prolongado. Aí teve outro grupo aqui, que é o segundo grupo maior, não, mas não é só o screening, é o screening e o mix prolongado. Tá? Esse outro grupo aqui. Você pensa que é importante realizar o teste, né, de anticoagulante lúpico em uma ordem específica? Aí um grupo maior aqui colocou, a gente faz o screen, depois a gente faz o mix, depois a gente faz o confirm. E um grupo grande aqui, não, eu faço o screen, depois eu faço o confirm e eu faço o mix. Isso dá diferença de resultado. Quando a gente muda a ordem, a gente muda o resultado final. Outra coisa também, que se viu que tinha muita variabilidade entre os laboratórios. Se eu estou tomando anticoagulante, o que eu faço? Vocês veem que, assim, olha, paciente que tomando Marevan, 8%, além de uma variabilidade do que fazer, 8% das pessoas que participaram desse grupo disseram que não sabiam o que ia fazer. Não tinham certeza. Se o paciente tomava os DOACs, 43% também não sabia. E aqui, se tomava heparina, ou heparina de baixo peso não fracionada, 27% não sabia. Então, se entendeu que, apesar dessas tentativas, né, de vários grupos de fazer guidelines, ainda se faltava, ainda existia uma dificuldade de padronização, principalmente em pacientes que estão em uso de anticoagulação, os valores de cutoff, cálculos e interpretação de resultados.
Então, agora eu vou entrar no guideline, para a gente discutir os pontos que o guideline, né? Essas pessoas que estão aqui são pessoas extremamente, né, reconhecidas no mundo inteiro de autoconhecimento de coagulação, né? Que nem a Devresce, o Pengo, o Tripode, então, que estudam e que trabalham muito nisso. Então, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial de coagulante lúpico? Vamos, primeira coisa, naquela fase pré-analítica, quando e quem são os pacientes que devem fazer anticoagulante lúpico? Eu entendo que nós, no laboratório, a gente tem pouco controle sobre isso, a não ser através disso que a gente está fazendo hoje, de sentar e conversar e fazer apresentações em congressos para sensibilizar os médicos de quais são os pacientes que devem e quando que eles devem ser solicitados. Então, quem são os pacientes que têm probabilidade de ter SAF? Como eu falei, uma parte significativa da população saudável tem anticorpo antifosfolípide, mas não tem SAF. Então, quem são os pacientes que têm que fazer isso? São os pacientes que têm probabilidade de ter SAF. São aqueles pacientes que são jovens, com tromboembolismo não provocado ou com eventos isquêmicos arteriais, pacientes que fazem trombose em locais não usuais, trombose recorrente, que não é explicada ou por má aderência à medicação, ou anticoagulação subterapêutica, ou por câncer, né? Câncer é um fator de risco que a gente fala que é permanente. Enquanto o paciente tem câncer, o paciente tem risco trombótico. Tá? Morbidade gestacional, perda fetal, aborto, prematuridade, síndrome HELP, insuficiência placentária. Pacientes com critério diagnóstico de lúpus e pacientes com trombose microvascular. Nos critérios de Euler, ele colocou o que ele considera como trombose microvascular, que é o livedo-racemosa, vasculopatia livedoide, nefropatia, né, associada a antifosfolípide aguda crônica, hemorragia pulmonar. Então, ele já definiu de maneira mais precisa quem são esses eventos trombóticos microvasculares e também como você deve definir o diagnóstico, se é só por exame clínico, se é por laboratorial, se você tem que fazer anatomia patológica, se você tem que fazer imagem. Quais são os pacientes que podem ser considerados? Que a gente pede, tá? O reumatologista pede. Paciente que tem plaquetopenia imune, que a gente não encontra motivo da plaquetopenia, tá? Que a gente imagina que seja imune. Paciente que faz liver, paciente que faz trombose em menores de 50 anos, quando o fator provocador é leve, e paciente com TTPA prolongado. Tá? O que eu vejo, assim, nesse tempo todo, né, que eu trabalho aqui, quem são os pacientes que mais se pede lúpico? Os pacientes que trombosam, principalmente os jovens, tanto venoso quanto arterial. As pacientes, né, gestantes que tiveram um evento, né, de morbidade, né, então, gestantes ou puérperas, pacientes que têm plaquetopenia e os pacientes que têm TTPA prolongado. TTPA prolongado, a gente dentro do laboratório, né, já sabe, né, paciente que tem TTPA prolongado, já vou investigar, né, deficiência de fator da via intrínseca, 8, 9, 11, 12, e também vou olhar o lúpico, tá? E a gente vê bastante, principalmente em criança, por causa das questões das infecções de repetição. Então, aqui os exemplos, tá? Então, nem todos são esses pacientes que eu falei. Então, tem paciente que tem um quadro característico mais difícil, né? Então, você vê uns quadros característicos de dermatologia, né? Ou reumatologia, e que, sim, fariam bem de fazer um anticoagulante lúpico. E quando? Quando que eu posso pedir o anticoagulante lúpico? Eu posso pedir em qualquer hora? O ideal é pedir fora do evento agudo. Por quê? Porque primeiro aumenta o fator 8, e aí encurta o tempo de TTPA. Quando você tem aumento da proteína C reativa, ele tem afinidade a fosfolípide. Então, vocês veem, quanto maior o PCR, maior o tempo também. Então, ele faz ao contrário, efeito ao contrário do fator 8. E o uso de anticoagulante. Então, se o paciente está no evento agudo, ele está tomando anticoagulante. Tá? Então, não é o melhor momento. No entanto, tem
situações que não dá para a gente esperar. Como é o caso de suspeita de SAF catastrófica, o médico vai te ligar e vai falar, olha, eu preciso fazer esse exame, mesmo o paciente aqui está no anticoagulante. Então, a gente tem que entender como é que a gente deve orientar esse médico, tá? E pacientes com jovens com AVC, porque tem mudança de conduta médica. Se ele tiver SAF, ele anticoagula. Se ele tiver SAF, ele antiagrega. Tá? Gestante, pode fazer? Lúpico? Complicado, tá? A positividade dele flutua, semelhante aos pacientes reumatológicos. Então, eu vejo aqui muito paciente, aqui eu libero positivo, depois libero negativo, positivo, depois negativo. Isso é muito comum em pacientes reumatológicos. E isso acontece também nas grávidas. E a gente sabe, pode ser porque tem um aumento de fatores de coagulação, parece que, principalmente no final da gestação, parece que tem uma menor influência no primeiro trimestre, mas o guideline do STH, ele deixa bem claro. Todo anticoagulante lúpico realizado em uma paciente gestante deve ser interpretado com cautela. A gente tem que definir o diagnóstico, repetindo o teste, 3 meses após o parto. Aí sim eu vou dizer se essa paciente tem ou não. Tá? E os usos de anticoagulantes, como é que eu faço? Como eu falei, às vezes não dá para suspender. O paciente tem uma trombose no local não usual, nenhum médico, trombose grave, trombose cerebral, não dá para parar, tá? Então, a gente tem que orientar o médico como é que a gente deve fazer. O ideal é fazer esse teste sem o uso de anticoagulante. Lembrando que o anticoagulante ele pode dar resultados tanto falsos positivos quanto falsos negativos, tá? Antagonista de vitamina K. O paciente tem que suspender 1 a 2 semanas e fazer uma ponte com heparina, tá? Heparina de baixo peso. Heparina não fracionada em dose, em bomba, não dá para fazer, tá? Então tem que usar heparina de baixo peso. Como a heparina de baixo peso, normalmente, né, quando a gente está em tratamento, a gente faz a cada 12 horas, a gente coleta antes da próxima aplicação. E pelo guideline, o ideal era checar o anti-10A para ver se realmente está no nível, né, seguro para a realização do teste. O DOAC, o ideal pelo guideline é suspender por 48 horas. Tá? Esses casos também, a gente faz a ponte do DOAC para a heparina de baixo peso, ou suspende por 48 horas. Tá? Mas ter a informação é mandatório. Às vezes a gente não consegue que o médico ele faça o que a gente acha que tem que fazer. Mas a gente tem que ter conhecimento dos anticoagulantes que o paciente está tomando e que horas que ele tomou, para que na hora que a gente for interpretar o resultado, a gente saiba qual o nível de interferência que ele pode dar no nosso exame. Então, indo aqui na fase pré-analítica. Então, na fase pré-analítica, todos os cuidados que a gente tem que ter na coagulação, a gente olhar, né, isso de forma geral. Dos erros laboratoriais, a maior parte dos erros estão na fase pré-analítica. Por quê? Porque tem muito processo manual, tá? Então, qual que é importante? A coleta tem que ser a mais atraumática possível. O tempo de garrote, o garrote não pode ficar mais 1 minuto. O garrote é para pegar a veia. Depois que pegou, tem que tirar o garrote. A gente vê que muitas vezes a pessoa deixa, né, para encher mais rápido o tubo. Mas esse não é o certo, tá? Então, você vai lá, você coloca o garrote, pegou a veia, tira, tá? A coleta do tubo de citrato, ele tem uma ordem, tá? Ou o tubo de citrato, ele é o primeiro, ou ele vem após um tubo sem ativador. Isso é importante. Não é incomum eu ver aqui, às vezes, da coleta, passar um tubo com heparina na frente do tubo de citrato e interferir no resultado da coagulação. Outra questão também que é importante é o uso ou não de tubo de descarte. O guideline ele não fala que é obrigatório usar o tubo de descarte. Okay? Ele é obrigatório
em testes de geração de trombina, testes mais complexos, tá? Mas aqui no hospital a gente tem o costume de todos os exames de coagulação a gente tem um tubo de descarte antes, né? Sem ativador antes do citrato. Lembrar que colheu, né? Se está coletando a vácuo, o tubo ele enche até, né, a marquinha, né? Mas muitas vezes os médicos, né, numa situação, a enfermagem colhe o tubo, né, na seringa e depois coloca dentro do tubo. Se esse valor, né, se essa marca ela não é respeitada, você vai ter problemas com o seu exame de coagulação. Então a gente tem que ser bem rigoroso com isso. A amostra tem que estar, né, a quantidade de sangue tem que respeitar a marquinha. Outro também interferente que ocorre é o hematócrito alto. Se o paciente tem um hematócrito acima de 55%, você precisa corrigir o citrato. Tem fórmulas para isso. Então, você tem que comunicar ao paciente que o resultado teve problemas relacionados ao nível de hematócrito desse paciente. Você tem que fazer o preparo do tubo e colher, né, um tubo específico. Eu sei que isso é difícil, tá? Mas esse é o certo, o mais correto para fazer. Colheu, o ideal é que ela seja centrifugada, essa amostra, tá? Ela é dupla centrifugação por 15 minutos, em temperatura ambiente, e a contagem plaquetária tem que ser abaixo de 10.000. Tá? Centrifugou, você separa a amostra, você pode usar separadores, ou você separa a amostra, congela, o congelamento tem que ser rápido, e o descongelamento também tem que ser rápido. O descongelamento não pode ser na bancada. O descongelamento tem que ser em banho-maria, 37 graus, por no mínimo 5 minutos. Depois disso, é sempre olhar para ver se não formou crio, tá? Se ainda não tem, né? A gente consegue ver ainda, às vezes precisa ficar um pouquinho mais. Mas preconizado é banho-maria, 37 graus por 5 minutos. O que a gente precisa tomar muito cuidado que a gente que trabalha em laboratório? A estabilidade do teste de 4 horas, tá? Como o exame de TTPA. Então, o ideal é que ele seja centrifugado, separado e congelado o mais rápido possível. A maior parte dos laboratórios não fazem o lúpico no mesmo dia que colhem. Então, tem que ter um fluxo já bem estabelecido. Colheu, centrifugou, congelou, né? Centrifugou, separou, congelou, e depois você descongela e faz o exame no dia da sua rotina. Quem usa tubo secundário tem que tomar muito cuidado. Você centrifugou, você vai pegar a sua amostra e colocar num outro tubo, erros de identificação podem ocorrer. Perder a amostra primária é muito ruim, por causa desse risco de erro de identificação. Outra questão também é o uso de etiqueta que não aguenta o banho-maria nem o congelamento, e ela vai perdendo, né? E você perde a identificação. Então, as etiquetas têm que ser adequadas para né, essa troca de temperatura. Se você vai transportar essa amostra para fazer em outro lugar, controle de temperatura e gelo seco, tá? Tem que ter o controle da temperatura. Tá bom? Durante todo o processo. Pode ir lá, colocar o gelo seco e ficar tranquilo. Você sabe, ele tem que ser monitorado. E uma outra coisa também que é importante, que eu vejo que é um erro primário, é que não se deve congelar e descongelar a amostra inúmeras vezes, apenas uma vez. Congelou, descongelou, você tem 4 horas para fazer. Acabou. Você não pode congelar e descongelar várias vezes. Isso faz com que qualquer exame de coagulação seja extremamente complexo. Fase analítica. Então, vamos para o teste em si. Como eu falei, eles são testes coagulométricos que você tem o prolongamento do teste quando o teste é fosfolípide dependente. Então, a gente começa com um teste de screening, que é um teste coagulométrico com baixa concentração de fosfolípide. Se o paciente tem um anticoagulante lúpico, um anticorpo antifosfolípide, ele não vai permitir que o fosfolípide que você tem, né, que você está no reagente, ele faça a reação. E por isso que o teste prolonga. Esse é o primeiro entendimento.
Quando você faz a segunda etapa, que é o teste de mistura, ou seja, você pega plasma de gente normal e coloca no plasma de pessoa que tem, né, a SAF, ele tem uma propensão a não corrigir, porque o que ele corrigiria? Ele corrigiria se tivesse deficiência de fator. E se eu usar, né, aí a terceira etapa, que é o confirmatório, você usar o mesmo reagente, né, naquele plasma que você tem em hipótese de SAF, e você aumentar a concentração de fosfolípides, e você saturar esse anticorpo, esse tempo vai encurtar. Tá? Então, o anticoagulante lúpico, ele é um teste que nos testes coagulométricos, quando você usa no screening, baixa concentração de fosfolípidos, esse teste está prolongado. Quando você faz a mistura, ou seja, você repõe a deficiência de fator, ele continua prolongado, porque o problema não é deficiência de fator. E quando você dá um aumento de concentração de fosfolípidos nesse teste, ele normaliza. Esse é o sentido do teste do anticoagulante lúpico. O que o guideline fala? Que você, para isso, você tem que fazer 2 testes coagulométricos, de princípios diferentes, para aumentar a sensibilidade. Então, sempre um teste de veneno, que a gente chama de DRVVT, e um teste baseado em TTPA. Tá? Por quê? Eles são testes que ativam a via da coagulação em diferentes locais, né? Então, enquanto o TTPA, ele vai aqui vai ativar o fator 12, né? Pela via intrínseca, que vai ativar o 11, que vai ativar o 9, que junto com o 8 vai ativar o 10, o 5, e assim vai. O DRVVT, que é o veneno de vibrio de Russell, que é o reagente que vem, né, desse nome mesmo, ele faz uma ativação pelo fator 10. Vocês veem que aqui, né, na via da coagulação, vocês veem que tem fosfolípide em toda a via da coagulação. Então, a via da coagulação, intrínseca, extrínseca, comum, a via, né, biológica da coagulação, ela necessita de fosfolípide para fazer a reação. Tá? E se você tem um anticorpo antifosfolípide, você não faz a reação final, que é a presença do coágulo aqui embaixo, tá? Com a formação da fibrina. Então, como eu falei, são 2 testes baseados em princípios diferentes. Então, o DRVVT e o TTPA, tem que sempre fazer. O guideline sugere que faça o coagulograma junto, e anti-10 a critério do paciente usar ou não anticoagulante. E ele fala que tem as etapas a serem feitas, como eu falei, é um teste multi-step. Screening, que é a triagem, mix, que é a mistura, e o confirmatório, tá? E ele é considerado positivo se um dos testes vier positivo. Então, se o DRVVT vier positivo, é positivo. Se o TTPA vier positivo, é positivo. Se o DRVVT e o TTPA vierem positivo, é positivo. Se nenhum dos dois vier positivo, é negativo. Em 2009, naquele guideline, né, quando a gente vai falar das etapas, que isso é uma coisa muito importante, em 2009 ele havia autorizado ser feito um teste que a gente chama de teste variado. Fazer o screening e o confirmatório, só esquecer o teste de mistura. Tá? Mas depois foi entendido que o teste de mistura ele tem uma ação muito importante e que ele deve ser feito depois de um teste de screening prolongado ou quando o teste confirmatório é prolongado, porque o paciente pode ter uma deficiência de fator, e o teste de mistura é nesse sentido, você repor o fator, tá? E com isso você só deixar o anticoagulante lúpico como interferente da reação. Como é que a gente faz o teste de mistura? Utilizando o pool. O pool ele pode ser feito in-house ou comercial. O importante é que a contagem plaquetária seja inferior a 10.000 e tenha uma atividade dos fatores acima de 80%. Entre 20 a 40 amostras de voluntários saudáveis. Tá? Então, qual é a etapa que eu faço? Pelo guideline do STH, você faz o screening. O screening tem baixa concentração de fosfolípide. Pessoas normais vão ter um screening normal. Pessoas com um anticoagulante lúpico vão prolongar, porque o anticoagulante lúpico, o anticorpo antifosfolípide, o antifosfolípide vai tirar o fosfolípide da reação. Se você tem isso,
você deve fazer conjuntamente a mistura e o confirmatório ao mesmo tempo. O que é um paciente com lúpico? Pacientes com sugestivo de lúpico são aqueles que apresentam no teste de screening e no teste de mistura resultados maior que o valor de cutoff local e no confirmatório mostra a correção, ou seja, normaliza, fica abaixo do valor do cutoff. Tá? Pode acontecer que o teste de screening é prolongado, que normaliza no confirmatório, mas também na mistura. Isso pode ser ou porque o paciente tem deficiência de fator, ou porque o paciente tem anticoagulante, ou o paciente tem um flúpico fraco e que quando eu fiz a mistura eu perdi a potência. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, é muito importante, e aí fica uma limitação, que a gente tem que saber se o paciente tem deficiência de fator, se o paciente toma anticoagulante para poder tomar conduta. Tá? E aí, nesses casos, sugerir repetição, correlacionar com outros testes. O paciente tem anticoagulopina, o paciente tem anti-beta-2. Tá? Então, a etapa é, faz screening, faz mistura e confirmatório junto. Confirmatório é o teste de screening com maior concentração de fosfolípide. Você deve fazer independente do resultado do teste de mistura. Se esse confirmatório está prolongado, o ideal é você também fazer a mistura desse confirmatório. Tá? E aí o resultado final é pareado, é relação. Outra coisa que é muito importante, a gente não fala de valor alterado e normal de acordo com o valor em segundos no coagulométrico. É o valor em relação, o valor de segundos do teste sobre o tempo do valor normal do dia, tá? Do pool. Como é que eu tiro esse cutoff? Eu posso fazer in-house, aí eu tenho que pegar 120 voluntários, ou eu posso verificar o fabricante de 20 a 40 voluntários. E depois, né, e na fase pós-analítica, sempre reportar o resultado de coagulante lúpico como positivo ou negativo. Nunca usar o termo borderline ou suspeito. Você pode sugerir retestar em uma ou duas semanas sem definir positivo ou negativo. Tá? Isso está dentro do guideline do STH. Não acho que é bem aceito isso na nossa realidade. Eu falar para o paciente, não, tem que retestar daqui 1 ou 2 semanas. Tá? E não dar um resultado positivo e negativo. Mas o guideline, ele coloca isso. Tá? Então, no laudo tem que ter sempre o nome do teste, a metodologia, o valor do cutoff, a interpretação. Muito importante colocar também para sugerir confirmar após 12 semanas. A gente sabe, né, pela literatura, que aqueles pacientes que têm lúpico positivo, anti-beta-2 positivo, anticoagulopina positivo, provavelmente ele vai estar continuando positivo daqui a 12 semanas, mas pelo guideline a gente tem que confirmar isso em 12 semanas. E os resultados, eles devem ser sempre interpretados com contexto clínico e uso de medicamentos. Aqui, só para colocar um artigo que eu achei muito legal do ISLH, que é, quando a gente libera um resultado negativo, quantos pacientes fazem a confirmação do resultado? 87% não vem novamente no laboratório para repetir. Se você libera um positivo, 49% vem. E se você libera como inconclusivo, 61% vem. Tá? Então, você liberar um negativo, provavelmente esse paciente não irá vir retestar daqui 12 semanas. E se você liberar um positivo, apenas metade deles virão. E normalmente eles vêm, né, nas primeiras semanas. Tá? Então, se ele não veio, né, nos primeiros 3 meses, tudo, ele começa, né, que o ideal é você, aqui na partir de 12 semanas, né? Então, é só 14% que vai vir após 12 semanas. Outros testes para identificação do anticoagulante lúpico. Deixa eu ver aqui meu tempo. Pacientes em uso de antagonista de vitamina K e DOAX, né, muitos artigos já falando de usar o teste Taipan e hecarina, que são ativadores do fator 2, que é lá embaixo da via de coagulação. Então, o Taipan seria um bom teste de screening, porque tem muito baixa concentração de fosfolípide, e o teste de hecarina, como ele não é dependente de fosfolípide, ele seria um teste confirmatório.
Eu não tenho experiência com esse teste, não tenho como falar, mas é um teste que está vindo mesmo para esses pacientes, né, que estão tomando, que tomam Marevan e DOAC, e precisam fazer o teste. O TP diluído não é recomendado. Alguns testes, né, teste de direção de trombina, parece que sim, ele pode contribuir no diagnóstico e acompanhamento desses pacientes, mas o teste de direção de trombina ele é complexo, ele é caro. Hoje a gente tem equipamentos totalmente automatizados de teste de direção de trombina, mas não é um equipamento que está disponível para todo mundo. Aqui, só para colocar, esse aqui eu deixo no fundo, né, no meu desktop, assim, para eu ver quando eu estou em dúvida, porque aqui no Einstein todos os resultados positivos passam por mim, né, para eu fazer a avaliação. Aqui a gente tem acesso aos exames, aos outros exames, e eu tenho contato com o médico, então eu consigo, né, vamos dizer, uma análise crítica dos resultados antes da sua liberação. Mas aqui só para vocês verem, né, como é que é o algoritmo. Aqui ele colocou um exemplo do algoritmo do DRVVT. Então você faz o screening, tá normal? Negativo no veneno. Tá prolongado? Você faz o teste de mistura e você faz o teste confirmatório. Se o teste confirmatório ele normalizou, você calcula a relação. Tá maior que o cutoff, é positivo. Tá menor, é negativo. Na mistura, se o teste confirmatório está prolongado, o ideal é fazer a mistura e fazer a correlação, né, entre os dois testes de screening, aqui, né, do screening, a mistura do screening com a mistura do confirme. Se está maior, interpreta como positivo. Se está menor, interpreta como negativo. Aqui, só para falar para vocês, né, que com essa mudança do guideline de 2009 para o 2020, né, a gente aumentou a sensibilidade, tá, da identificação e aumentou a concordância, né, que vocês veem que o coeficiente capa aqui é 0,96 e aqui é 99 no ISTH de 2020, no último guideline de 2020 do ISTH. Em 2024, depois que o ELAR, né, teve essa mudança dessa classificação, né, o ISTH né, publicou esse update, né, da detecção. Então, novamente, ele reafirma que você tem que fazer o veneno e o TTPA. Você nunca pode escolher só o veneno para fazer loop com um teste baseado no TTPA. Quando eu falo teste baseado no TTPA, a gente tem os fabricantes, cada fabricante tem o seu. Então, a Verf tem o Silica Time, o Astago tem o fosfolípide hexagonal, mas ele tem que ter as duas etapas de screening confirmatório. Quando eu falo TTPA, são esses testes que são testes baseados no TTPA que tem essas duas fases, screening confirmatório. Se você omite, falar, não, eu só vou fazer veneno, por exemplo, eu diminuo em 55% o diagnóstico de SAF triplamente positiva e 31% dos pacientes com SAF. Então, deve-se fazer os dois, tá? Eu não vejo, é comum eu ver pacientes que é positivo só no veneno, que é positivo só no TTPA, tá? Então, não é porque o paciente tem SAF, ele vai ter positivo nos dois. Existe ainda o desafio da realização dos testes de pacientes anticoagulados. Existem agentes comerciais removedores de DOAC. Eu, particularmente, não tenho experiência. Tenho colegas que utilizam e que falam que é muito bom, mas o que os artigos falam é que você tem que tomar cuidado com amostras pré-tratadas, que você pode ter interferência por causa do uso desses removedores de DOAC. E que os resultados têm que ser sempre reportados de forma qualitativa, positivo e negativo, sem graduação de leve, moderado ou forte. Aqui no artigo ele já coloca também algumas agendas de pesquisa que o STH está trabalhando, um positivo, ou os dois estando positivo, o paciente tem maior risco de trombose, teste de Taipan com hecarina, seria legal também o paciente que não está tomando anticoagulação. Então, ainda muita coisa ainda vai surgir para o anticoagulante loop, que provavelmente daqui 5 anos, se a Controlab me convidar de novo, eu vou fazer uma aula diferente, tá? Então, mensagem final. O anticoagulante loop, que é um teste importantíssimo para o diagnóstico de uma doença chamada SAF, uma doença grave
de alta mortalidade e morbidade se você não identificar, e deve ser tratado, esse paciente é tratado permanentemente. A detecção precisa, é essencial, a gente precisa de utilizar guidelines, e a gente também precisa se unir para tentar padronizar esse teste, para que um paciente que faça um exame aqui, faça um exame em outros laboratórios, eles tenham o mesmo resultado. Porque a variabilidade de resultados entre os laboratórios ainda existe bastante e ainda é um desafio para a nossa realidade. E era isso, acho que meu tempo está certinho. Aqui está meu e-mail, caso alguém queira me contactar, fazer pergunta, estou à disposição, vou ajudar no que for possível e agradeço novamente o Controlab, espero ter ajudado. Maravilha, doutora Rosana, aula excelente, achei fantástica a aula, para ser muito honesto aqui no elogio, tá? Muito boa Muito mesmo, obrigada muito boa mesmo. mesmo. Mas estou à E, disposição para perguntas. perfeito, não, a gente tem perguntas chegando, tá? Tá? E eu só queria, antes de a gente ir para as perguntas, reforçar para o pessoal que tem um link da pesquisa ali no chat, né? E a pesquisa é fundamental para a gente sempre buscar aprimorar as nossas aulas, né? E então a gente pede, por favor, para que vocês respondam a pesquisa de satisfação que está ali no chat e também que registrem no link o nome completo, e-mail para emissão do certificado, tá? Então, deixa eu pegar aqui o que a gente tem de perguntas, se elas estão aqui na parte que eu tinha pedido, não. Acho que elas estão no chat apenas. Vamos ver aqui, doutora. Eu tinha organizado perguntas, mas eu vou dar prioridade para o pessoal. Só antes, antes, só comentar que tu trouxe alguns pontos que eu acho que se aplicam para tudo no laboratório, né, e um ponto muito legal, tu começou a aula e no meio da aula trouxe de novo a questão do exame, enfim, da avaliação do paciente, do que é solicitado para o laboratório, ser solicitado com hipótese diagnóstica, com um caminho ali, não haver uma solicitação, vamos ver se tem alguma coisa com esse paciente. Não, a coisa vir direcionada, né? Isso é um ponto que impacta para todos os exames do laboratório, na realidade. Eu quero só reforçar aqui, porque eu acho que é sempre válido a gente destacar isso. Outro ponto, eu fiquei impressionado com o quão elaborado é esse teste, esse diagnóstico do anticoagulante lúpico, como tem impacto tanto no pré-analítico, quantas minúcias tem ali, e não apenas isso, a fase analítica também é extremamente elaborada. Eu, honestamente, não conhecia, tá? Eu trabalhei por 15 anos num grande complexo hospitalar. A coagulação eu fazia como plantonista apenas, e os testes, o TP, TTPA, trombina, dímero D, produto de degradação de fibrina, fibrinogênio, mas alguns fatores, mas não entrava, esse nós não fazíamos, e eu não tinha ideia que era tão complexo assim. Nos testes de coagulação, um ponto que apareceu ali também é a questão das medicações em uso, né, e já é um problema usual para o TP e TTPA, que são os carros-chefe, né? Então, assim, se tu puder, só para eu fazer uma pergunta apenas, a parte de medicações em uso, o impacto que tu já trouxe isso, mas assim, só pontuar alguns medicamentos que mais impactam e como a gente poderia, ser meio utópico talvez, como resolver essa questão, porque é um ponto crucial para os exames, não só de coagulação, mas especialmente de coagulação. Então, é um problema, tá? Assim, primeiro, como eu falei, porque às vezes o médico está numa situação que o paciente trombosou, ele já pede o exame. Então, se você for ver, como ele é um teste coagulométrico, todos os anticoagulantes alteram o exame. Então, se eu pego os novos anticoagulantes, por exemplo, o Xarelto, ele vai alterar meu veneno. Por quê? Porque o Xarelto, ele é um anti-10. E o meu veneno, o que ele faz? Ele ativa a coagulação pelo 10. Então, o meu veneno vai alterar. E aí eu não sei, aí eu perco totalmente aquela relação da normalidade. Uhum.
Então, se o paciente ele tem um exame alterado porque ele está tomando um anticoagulante, aquela minha relação de 1,2 de screening e confirme foi por água abaixo. Como eu também já tive aqui pacientes com deficiências congênitas de fator, que também é um problema. Então, se o paciente tem deficiência de fator 10, congênita, altera meu exame, porque é um exame coagulométrico. Mas voltando aos anticoagulantes, os DOACs, então, interferem muito, principalmente no veneno. As heparinas, principalmente no TTPA. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter conhecimento que esse paciente toma ou não anticoagulante. Marevan também, né? Um antagonista de vitamina K, que tem tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca, né? Na via comum. Então, ele vai interferir tanto no TTPA quanto no veneno. A gente que está dentro do laboratório, a gente tem pouco controle sobre isso, né? Porque o paciente vem colher o exame, né? Só que se a gente souber, pelo menos, o que que eu faço, tá? Se eu sei que o paciente está tomando xarelto, eu coloco um comentário. Pacientes em uso de anticoagulantes podem levar a resultados falsos positivos. O teste deve ser repetido após a suspensão. Tá? Então, assim, porque às vezes eu não tenho como, né? Não tem como controle do paciente não tomar. Se o paciente está internado, aí sim, eu consigo ligar para o médico e falar, olha, vamos colher assim? Por exemplo, o paciente está tomando Clexane de 12 em 12. Olha, está tomando que horas? 8 horas da noite? Vou mandar uma enfermeira para colher aí às 7. Né? Eu consigo, mas se o paciente é ambulatorial, o meu controle não tem. Perfeito. Entendeu? Obrigado. Não, é excelente. Eu vou ir para as perguntas. Vou ir para as perguntas agora que o pessoal fez, que aí eu estou vendo que o público aqui é bem, acho que é quase todo mundo que trabalha com isso diretamente. Legal. Então, tem uma primeira que aparece... vou saber responder. Não, eu estava preocupado aqui porque eu sou muito genérico aqui na história, né? Então... Não, isso é bem específico mesmo, é bem específico. Deixa eu ver a primeira que a gente tem aqui na parte de perguntas e respostas. Então, como posso fazer, a Stephanie Pardo, como posso fazer para montar um questionário para fazer um acompanhamento dessas 12 semanas de diagnóstico, por favor, e mostrar a importância para o corpo clínico desse acompanhamento em conjunto médico e laboratório? Nossa, isso é difícil, hein? A primeira coisa, a gente tem que ter esse bom relacionamento. E o bom relacionamento, ele está baseado na verdade. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui, né? Primeiro, criar esse vínculo do corpo clínico com o laboratório. Então, a gente precisa estar de fácil acesso e a gente precisa também ser bastante verdadeiro, tá? Porque problemas a gente pode ter. No momento que a gente faz um bom caminho, assim, um bom relacionamento, é mais fácil da gente atuar. Então, de chegar para o médico e falar, olha, vamos fazer dessa maneira? Olha, esse exame pode ser feito porque colheu no catéter. Então, outra coisa que eu falei aqui, né, esqueci de falar, mas muitos pacientes, principalmente os nossos que são hematológicos, eles têm que colher de catéter, né, porque não aguenta mais ficar sendo furado e não limpa bem. Aí a gente precisa ter esse relacionamento, né, de falar com a enfermagem, olha, você precisa limpar melhor né, na hora, né, tirar a heparina do catéter, que senão vai interferir no meu resultado. Tá? Então, assim, é uma coisa difícil, tá? Que também tem muitas idas e subidas e descidas, né? A gente está bem, a gente está mal, faz parte da vida de todo mundo que trabalha no laboratório. Esse controle de 12 semanas, eu sinceramente não tenho, né? Eu acho que os médicos que trabalham com isso, os reumatos e os hematos principalmente, eles têm conhecimento que é importante repetir em 12 semanas. Tá? Então, realmente, eu não fico fazendo esse controle. Se o paciente uma hora dá positivo, outra hora negativo, eu realmente não fico controlando essa jornada desse paciente de resultado. Até porque, às vezes, tem muitas variáveis desse tempo desse paciente na jornada. Né? Às vezes ele reinterna, às vezes ele teve uma infecção, ele teve um Covid, aí começa, né? Então é muito difícil a gente fazer esse controle. Mas se eu pudesse dar esse, né,
é tentar manter o melhor relacionamento de transparência, né, com o corpo clínico, e estar aberto a ouvir também, tá? E abrir o laboratório para as pessoas, assim. Perfeito, eu concordo totalmente, doutora. Essa integração com a equipe médica, equipe médica laboratório, equipe de enfermagem laboratório, todos os Sim. profissionais, é muito benéfico para tudo, especialmente ao final, obviamente, para o paciente. É isso, o que a senhora trouxe eu visualizei situações que a gente tinha também, dessa integração positiva, e que acabava acontecendo, o que seguramente acontece com vocês ali, é que o médico do paciente liga para o laboratório para conversar, para discutir quais são o que vocês têm ali de melhor para essa situação. Discute o caso com o laboratório. Isso é sensacional, e muitas vezes a gente não está acostumado com isso, só que vai um tempo enorme até conseguir construir essa relação, e é isso aí, é verdade, construir com verdade, com respaldo de publicação, a tua própria apresentação, que tem um monte de trabalhos científicos para respaldar cada palavra que tu está dizendo, então isso traz para quem está recebendo o resultado, pô, trabalham com embasamento nas melhores referências, tudo que é feito segue os protocolos que são aceitos internacionais, então assim, o pessoal trabalha bem, isso é legal, isso é muito legal para todo mundo, no fim das contas, né? Sim. Verdade. Vamos para a próxima aqui. A próxima pergunta é o seguinte: se temos, anônima, se temos intervalo de referência do fabricante do insumo como interpretação do cutoff, incluindo os valores moderado, alto e baixo, e não apenas positivo e negativo, como podemos seguir com a verificação desse IR e adequação de laudo? Então, pelo guideline do STH, ele não sugere usar o termo gravidade, usar a gravidade. É apenas positivo e negativo. Então, não tem mais esse cutoff, né? Não é o ideal mais. Tá? Então, é só positivo e negativo. Perfeito. A próxima também está como anônimo aqui. Mix realizado ao final da fase confirmatória interfere na interpretação do confirmatório e, consequentemente, na relação entre screening e confirmatório. O ideal é fazer junto, né? Então, fez o screening, está prolongado, faz o confirmatório e a mistura. O que acontece? A mistura do screening. Se o confirmatório está prolongado, quer dizer que o paciente tem outro motivo de ter prolongamento que não é por causa do lúpico. Tá? Então, porque se deu um monte de fosfolípide. Então, o guideline manda você fazer a mistura do confirmatório. E aí você faz a mistura, você faz a relação entre o screening e o confirmatório. Tem interferente? Sim. Você está fazendo mistura. Então, quando você faz a mistura, os testes para tirar a deficiência de fator, você vai estar diluindo o inibidor. Então, esse é um risco que você corre. Então, isso acontece ou porque o paciente está tomando anticoagulante ou o paciente tem alguma deficiência de fator. E aí você não tem outra saída, a não ser tentar tirar o interferente da deficiência de fator. Tá? Então, usar a mistura interfere? Sim, usar a mistura no confirmatório interfere. Mas, pelo guideline, você precisa fazer isso para você tirar o outro interferente que não está relacionado ao lúpico. Mas, ao mesmo tempo, você dilui o lúpico. Perfeito. Tá? Doutora Rosana, a Kelly Suzuki tem duas perguntas. O que considerar sobre o cálculo de ICA e sobre a necessidade de mix sobre a necessidade de mix confirmatório para lúpico forte também é calculada a relação do resultado em relação ao screening? Tá. Ela trata essas duas perguntas. O ICA, eu não uso o ICA. Tá? Pode usar? Pode. Eu não uso. Eu uso o que o guideline fala, que agora o valor do cutoff. Tá? Não usa mais o ICA. No ISTH do 2009 ele falava muito do ICA. Esse agora de 2020 pode usar o cutoff. Tem sim, eu não falei isso, mas tem pacientes que têm um lúpico extremamente forte e que às vezes você sabe que é lúpico, mas que o confirmatório não encurta. Isso é verdade, isso eu já peguei uns 2 ou 3 casos. E aí você tem que fazer a mistura e isso ajuda. Tá? Então, para pacientes com lúpicos muito fortes, a mistura ajuda.
tá? Porque ele diminui, ele deixa mais essa relação de antígeno-anticorpo mais, vamos dizer, mais igual. E aí você pega. Então, eu tive uns 2, 3 casos aqui que a gente sabia que era lúpico, porque era clínica de SAF, o paciente estava com TTP extremamente prolongado, não corrigia na mistura, tinha tudo para ser lúpico, e que eu não conseguia, o confirmatório não cortava. E aí eu fiz aí eu diluo, tá bom? O confirmatório. E eu consigo enxergar esse lúpico forte. Tá? Mas é raro, não sei. Mas a gente pega às vezes. Ok. E o Davi Falango, qual a diferença na sensibilidade e especificidade do exame de anticoagulante lúpico quando realizado com sílica em comparação a outros ativadores? Então, o guideline de 2009, ele falava que tinha que ser sílica. O de 2020, ele fala preferencialmente sílica, mas a gente sabe que o ácido elágico, ele tem sensibilidade sim para lúpico, tá? Então, não precisa ser necessariamente sílica. Eu trabalho com sílica, mas pelos guidelines, nunca trabalhei com não sílica, tá? Mas todas as vezes eu trabalhei com hexagonal, né? Que é a Stago usa hexagonal, que é excelente também. Mas tem, sim, ele pode ser usado reagentes de TTPA não sílica, tá? Ele fala que é recomendado, mas ele não fala que é obrigatório. Ok. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma pergunta. Chegou uma agora. O pessoal tá atento. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Entrou como anônimo também. Acho que não está identificado, mas tudo bem. Na sua rotina hoje, qual sequência de testes você usa? TTPA, mistura, DRVVT é o veneno, é isso? Uhum. Screen, DRVVT, confirme. Tá dessa forma. Tá, eu faço... Que lá a gente usa o Silica Clothing Time, né? Como o TTPA, né? Então, Silica Clothing Time Screen, veneno Screen, deu prolongado, mistura e confirme junto. É isso. E aí depois a gente vê as relações. E entra naquele que eu mostrei para vocês, aquele fluxograma. Tá? Então, dependendo do resultado, eu vou dizer se é positivo ou negativo. Ok. Doutora Rosana, uma outra pergunta. Qual é o volume mínimo para análise do veneno e TTPA? Teria O essa volume de informação? amostra? Deixa eu ver, eu acredito Ixi, que sim. Eu deve acredito ser, que olha, sim. vou te falar. Eu não sei te dizer isso aí, vocês estão uma coisa muito específica. Se eu tivesse alguém da área técnica aqui para me ajudar. Mas, se eu não me engano, aqui a gente usa para o lúpico, eu sempre tenho 2 tubos de citrato, tá? De volume de 3, mais ou menos. Por quê? Porque se eu preciso fazer, porque é difícil você ter uma quantificação certinha, às vezes um tubo dá. Mas como às vezes você tem que ficar fazendo mistura, mistura, e aí vai, e aí dependendo do hematócrito do paciente, você não tem tanto plasma. Então, assim, aqui a gente usa 2 tubos, mas se eu te falar, eu não sei te dizer qual é o volume que o equipamento... E varia muito, viu? Tem equipamentos que puxam mais plasma que outros, né? Vocês que trabalham mais na técnica, né? Na técnica, vocês sabem. Mas eu não sei dizer precisamente quanto cada um puxa. Mas aqui a gente tem o costume de pedir dois Dois tubos, tubos. tá? De citrato. Eu estava imaginando essa questão da quantidade do número de tubos aí em função de tudo que visualmente, visualmente tu foi mostrando que precisa fazer, né? E Realmente. ainda a gente faz TP, TTPA junto, Uhum, entendeu? uhum, Então, TTPA, TT, para a gente ver se o paciente... Porque às vezes não vão falar nada para a gente, mas a gente consegue pegar, ó, esse TP aqui de 2. Por que o paciente tem TP de 2? Toma levando. Ah, por que tem um TT prolongado? Porque está tomando heparina. Então, a gente sempre, nos pacientes que no screening já deram prolongado, a gente já faz o TP, TTPA, TT para a gente ver se ele tem alguma deficiência de fator aí ou uso de algum medicamento que não nos falaram. perfeito. Então, consome bastante amostra, né? Isso é bastante. Tem mais pergunta aqui, a Kelly Suzuki, de novo.
sobredosar anti-XA, vale? Ela pergunta se vale. Desculpa se eu falo desculpa se eu falo alguma sigla errado, porque eu realmente não é tão familiar para mim as coisas. Não tem problema. O anti-10 a gente faz... Eu não faço de rotina anti-10, tá? Eu faço... Às vezes, assim, eu sugiro para o médico fazer, porque o que acontece? Às vezes o paciente está tomando DOAC, ele não quer suspender. Aí eu falo para eles, faz pelo menos no Vale e colhe o anti-10, para a gente ver. Eu não faço da rotina, tá? Porque é muito caro, então eu não faço de rotina. Mas o guideline diz que o ideal era fazer sim. Se o paciente está tomando Xarelto, a Pixa, ou heparina, o ideal era fazer. Eu acho isso bastante complicado, até pelo custo, né, do exame. Então, às vezes, eu sugiro que o médico peça junto, para a gente interpretar juntos. Então, o paciente não posso suspender a DOAC, eu vou fazer, então faça, colha pelo menos no Vale e pede um anti-10 para a gente ver e a gente analisar junto. Tá? Mas não faz parte da rotina. Perfeito. A Miriam Rodrigues, ela pergunta, não entendi sobre a troca do ICA e CATOF. O ICA é um cálculo, tá? Um cálculo de correção. O CATOF aí eu digo que o resultado normal é abaixo de 1,2. Então, eu uso o CATOF. Tá? Eu não faço um cálculo. É 1,8 foi para 1,3. Teve correção? Não, eu uso o CATOF. Entendeu? Mas o ICA é um cálculo. Ok. E a Lisiane Meneghini está perguntando, o controle comercial negativo do lúpico pode ser usado como pool para mix? Não uso. Pool, pelo guideline também, ele não dá essa possibilidade de usar controle comercial negativo. O ideal é você usar ou pool, que algumas fabricantes já vendem pool, tá? Eu não compro pool, mas na Europa isso já está muito bem. Eu estive na França ano passado e lá eles compram pool, já é bem forte isso, para garantir que tem fator em nível adequado. Aqui a gente faz com voluntário, né? Com pessoas normais, né? Então, pessoas normais, e a gente acumula de 20 a 40 pessoas normais para fazer o pool. Eu não recomendo usar o controle negativo, não. Pelo menos no guideline também não falo. Perfeito. Bom, doutora Rosana, para a gente cumprir o horário direitinho, é exatamente 16h20, eu quero agradecer imensamente a aula, como eu falei, eu achei a aula maravilhosa, para ser bem honesto. E as perguntas também demonstram isso, o pessoal ficou aí até o final bastante interessado. Então, agradecer imensamente pela tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre esse tema, que não é nada simples, extremamente elaborado, essa investigação para o diagnóstico do anticoagulante lúpico. A gente vai disponibilizar a gravação posteriormente, junto com o e-mail do certificado. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, vocês podem nos encaminhar, tá? Que a gente passa depois para a doutora Rosana e será respondido. Tá? A gente está tentando manter aí cumprir o horário para todo mundo ter seus compromissos e, né, ficar dentro do horário que é previsto já de início da atividade. Tá bom? Então, dúvidas, façam contato com a gente por e-mail, que a gente encaminha para a doutora Rosana e envia a resposta posteriormente, ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, gente, espero ter ajudado, né, na elucidação, espero ter ajudado uma série de laboratórios para a gente fazer esse exame corretamente, para o médico, né, ter um bom diagnóstico e a gente salvar vidas, que esse é o nosso objetivo, né, maior, né? Quem trabalha com saúde, esse é o objetivo. Tá bom? Maravilha. Obrigada, viu? Obrigado, doutora. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.